Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a seguinte pergunta. Essa pergunta é muito comum, muita gente pergunta: para onde a gente vai quando desencarnar? Quando morrer, quando desencarnar? Olha, gente, na literatura espírita existem muitos casos de espíritos contando como foi o seu desencarne, para servir para a gente realmente de exemplo. Tem no livro dos Espíritos, tem Céu e Inferno, comentários e relatos de espíritos infelizes, de espíritos felizes, de espíritos que se julgam estar no céu, outros que se julgam estar no inferno. Ou seja, existem muitos relatos. Então a gente lê bastante sobre isso para servir, para ter um norte, né, para a gente. Mas a maioria das vezes torna-se exatamente aonde a gente já está aqui, em pensamento, em atitudes, em ações. Geralmente eu sempre falo, a gente vai para onde a gente se alimenta dessas ideias, desses desejos. Então é só olhar para a nossa vida atual que a gente vai para um estado muito semelhante, um local, uma região mental, espiritual muito semelhante. Na literatura a gente vai encontrar vários casos, vou falar de alguns aqui, mas de antemão já falo, todo desencarne e toda encarnação são diferentes, tem inúmeros, infinitas possibilidades, tá? Nunca, até o ponto de nunca uma ser igual à outra, nem o desencarne, nem a encarnação, tá? Fique bem claro isso, ou seja, as possibilidades são infinitas. Mas a gente vê pessoas que ficam, vou citar aqui 7 situações, fica no corpo, preso no corpo, aquelas pessoas mais materializadas, mais famintas de desejo, né, de apego à materialidade, né, às paixões. Então tem gente que fica ali para aprender esse processo. Tem também as pessoas que ficam na crosta, ou seja, nas ruas, nas festas, né, nos lares, perto dos familiares, ficam no cemitério, perto do túmulo, ou seja, fica aqui realmente entre nós, perambulando ou desejando algo até o ponto de ser acolhido. Existem também espíritos que vivem numa região mental onde, através do pensamento, do remorso, da culpa, ficam no chamado umbral. É um local mental. A gente não precisa dizer aqui, não é correto dizer que é um local físico, porque os espíritos, eles, como o próprio livro dos Espíritos diz, estão em todos os lugares entre nós. Então, muitas vezes a gente pode fazer o inferno, o umbral na nossa própria casa, e pode fazer o paraíso, o céu, num hospital sentindo muita dor e tendo muito desafio. Isso está muito aqui, tá? Então, eu costumo dizer que é um local mental, onde, através das nossas vibrações, do nosso ímã espiritual, a gente se atrai e se afina com outros espíritos e forma ali aquele ambiente muito pesado, que é o caso do umbral, ou seja, espíritos cheios de rancor, de culpa, né? Em quarto lugar, seriam as trevas, ou seja, um local também da mesma situação, onde a gente se afina com espíritos ali que não estão no desespero do umbral. Eles estão tranquilos, porque são cheios de ódio, de sentimento de vingança, né? E de frieza no coração, falta de amor, que ali para eles estão certos, e muitas vezes se acham representantes de Deus, mas de um Deus punitivo, onde todos devam pagar pelo que fez, sem abraçar a ideia de perdão, de amor, e vivem ali durante muito tempo, até cansar, até serem chamados, serem acolhidos, partir de si essa mudança, porque não existe essa ordem. Às vezes a pessoa, muitos desencarnes, porque não existe essa ordem. Muitas vezes a gente vai para um posto de atendimento, de socorro, né, um ambulatório, para ser ali acolhido, né, fluidificado, novas ideias, novas oportunidades, e preparar para que a vida siga. Então, muitas vezes a gente tem um desencarne, que é o mais comum, ser acolhido para esses postos de socorro, né? Mas não necessariamente essa ordem. Tem gente que vai para o umbral, tem gente que vai para esse posto, e tem pessoas também que vão para colônias espirituais, que são aquelas cidades onde tem uma vida muito semelhante à nossa aqui, na crosta, aqui próximo a gente,
e que vai também aprendendo, se instruindo e se preparando para o próximo reencarne. Ou seja, tem várias situações que pode se dar. Não existe uma matemática, mas tudo vai ser de acordo com suas obras. Não importa a religião que você tem, não importa o que você conquistou aqui, mas sim o que você fez. O que você fez em relação ao próximo, para ajudar o próximo, o que você se melhorou, que a gente vem cheio de imperfeições, o que é que a gente conseguiu dar um passo à frente nisso. Então, viver tranquilo, com a consciência tranquila, se realmente estamos tentando se melhorar e fazendo tudo em nome do amor, do bem e do próximo, dentro do limite de cada um. Então, não se apavorem, a morte nada mais é do que a continuidade de tudo que existe aqui, tá bom? Esses foram alguns exemplos, mas existem inúmeros casos, inúmeras situações de encarne e de desencarne, tá? Um grande abraço a todos vocês.